Quero convidar o pastor Leonardo Murata a subir aqui. Quem já conhece o pastor Leonardo Murata aí, diga glória a Deus. Quem não conhece, diga aleluia. Quem não conhece, diga aleluia. Não entendi. A metade da igreja disse glória a Deus e a outra metade ficou calada. Mas tudo bem. Pastor Leonardo Murata é professor do Rema, do que eu tanto falo aqui, né, daquele curso de 2 anos, que eu e praticamente toda a liderança aqui da igreja fez, e que só foi feito um aqui na nossa cidade. E eu quero, um dos objetivos de trazer o professor, pastor Leonardo Murata aqui, foi de divulgar o Rema, porque eu gostaria, meu irmão, que você fizesse o Rema, porque se você fizer o Rema, a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza disso, mas eu tenho absoluta certeza mesmo, né? Eu já falei aqui, o Rema para mim é tão importante que eu mandei meu filho para outra cidade para fazer o Rema, porque não tinha aqui, né? E eu queria aproveitar a boa vontade dele, e se você não aproveitar esse momento, ele pode sumir, né? Então, eu quero motivar os irmãos. Queremos realizar um Rema no ano de 2024. E você é nosso convidado a fazer o Rema. E só há uma coisa que impede de você fazer o Rema. É você querer ou não. Se você quiser, você faz. Ah, eu não tenho dinheiro, a mensalidade é alta. Meu irmão, o que você quiser, você consegue. Quando a gente vivia nas drogas, na cachaça, dava um jeito. Todo final de semana tinha droga e cachaça. É ou não é? Imagina agora com Deus. Você acha que Deus não vai lhe ajudar a fazer um curso que vai lhe capacitar, que vai usar a sua vida para impactar outras vidas? Com certeza, meu irmão, Deus vai te abençoar e as portas vão se abrir. Somente dê o primeiro passo, né? Alguém chegou aqui, nós temos uma reunião de pastores aqui, e perguntaram, pastor, como foi que o senhor construiu essa igreja? Meu irmão, vou lhe dizer o segredo. Coloquei o primeiro tijolo. Aleluia. Primeiro tijolo. O resto foi só milagre, quem é daqui sabe que foi só milagre. Amém? Então, dê o primeiro passo e deixe Deus te conduzir, que você vai viver os milagres do Senhor. Amém? Vamos receber o pastor Leonardo Murata aplaudindo ao Senhor. Oh, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quero dizer que Deus é bom, o diabo não presta, Jesus está voltando, amém? Oh, glória a Deus. Eu creio que vai ser uma noite sobrenatural, amém? Nós podemos sair daqui de forma diferente se a gente acolher com mansidão a palavra que Deus vai semear nos nossos corações nessa noite, amém? Aleluia. Você pode fechar seus olhos, eu queria orar. Aleluia. Pai, te damos graça, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado pela oportunidade de nós ouvirmos a Tua palavra e renovarmos a nossa mente com ela, Pai. Eu oro pelo Teu Espírito vindo sobre nós, iluminando nossos olhos espirituais, para que a gente veja tudo aquilo que o Senhor planejou para nós nessa noite, Pai. Te demos graça, Senhor, por todo engano e toda cegueira saindo das nossas vidas, e a Tua palavra revelada sendo estabelecida nos nossos corações. Eu te dou graça porque o maligno não vai roubar o que será semeado nessa noite, mas nós iremos agarrar com mais firmeza as verdades que nós ouvimos, vamos praticar e vamos glorificar o Teu nome através dos nossos frutos, Pai. Te demos graça, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Então, antes de eu começar, eu queria agradecer o pastor Tony, a pastora Márcia. Eu estou aqui desde quinta e eu quero dizer que é um grande prazer estar de volta aqui. Já é a terceira vez que eu venho aqui na cidade, nesse lugar. E eu quero agradecer, pastor Massa, por toda a hospitalidade e pela honra de estar aqui servindo os irmãos com a palavra, amém? Você está pronto para ouvir o que Deus quer falar nessa noite? Então tá bom. Então vamos lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3.
Antes do capítulo 3, vamos lá no capítulo 39. Vamos lá rapidinho. Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. Vamos ver aqui no versículo 1. Gênesis capítulo 39, no versículo 1. Gênesis capítulo 39, no versículo 1 diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante a ele, a quem servia. Olha o que o versículo 2 diz: que José veio a ser homem próspero. A Bíblia não está falando que José veio a ter prosperidade. A Bíblia está falando que José veio a se tornar um homem próspero. Amém? Agora, bora se lembrar qual é a situação de José. Escravo, meu amigo. Ele é um escravo. Quanto é que José tem no bolso? Nem R$1. Como é que ele é um homem próspero se ele é um escravo e não tem nem R$1 no bolso? Agora a Bíblia diz que não só a Bíblia diz que ele veio se tornar um homem próspero, mas um ímpio, Potifar, está vendo que tudo que ele faz prospera. Prosperidade, irmão, não tem a ver com o que você tem na conta, não, cara. Tem a ver com a forma como você pensa. E porque José pensava de uma forma próspera, onde ele chegava dava certo. Foi na casa de Potifar, dá certo. Foi na cadeia, dá certo. Vai para o trono, vai dar certo. Por causa da forma como ele pensa. Amém? No capítulo 3 de Gênesis, vamos comigo lá? Gênesis capítulo 3, vamos ver aqui no versículo 15. Gênesis capítulo 3, no versículo 15. Eu quero dizer para você, vamos ler aqui, o que Deus diz, lá depois que o homem cai. Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti, isso aqui é Deus falando para o Satanás. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás os calcanhar. Então está aqui. Deus criou tudo perfeito, cara, tudo perfeito. Eu quero te lembrar que Deus criou o jardim do Éden. Ele não criou a selva do Éden. Ele criou um jardim. Depois que estava tudo pronto e perfeito, botou o homem lá. Tudo perfeito. Mas o homem pecou e o pecado entrou. E agora Deus tem um problema para resolver: o pecado que o homem introduziu no mundo. Eu quero te mostrar como é que Deus vai resolver esse problema. Ele virou para o diabo e disse: tu enganou a mulher, não enganei? Não enganou? O diabo disse: enganei. Pois da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Fala comigo, semente. Fala de novo, semente. Presta atenção, Deus está diante de um problema. O quadro que ele planejou foi mudado por causa do homem. O homem pecou e o quadro mudou. Agora, como Deus vai resolver esse problema? Ele começou. Fala comigo, semente. Vamos lá em João capítulo 12. João, capítulo 12. Vamos ver aqui no versículo 24. João, capítulo 12. No versículo 24. Jesus diz assim, João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão ou a semente de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Olha o que Jesus está falando sobre ele mesmo. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, unigênito. Mas se morrer, ele vai dar muito fruto. Ele vai virar o primogênito e muitos virão depois dele. Amém? Fala comigo. O grão sendo semeado. O que é Jesus morrendo? É o grão, é a semente sendo semeada. Deus tinha prometido, vai vir uma semente da mulher. Um dia ele vai chegar. Está aqui ele na terra falando. E ele disse, se eu cair na terra e não morrer, eu fico só. Mas se eu morrer, se eu for semeado, vai dar muito fruto. Aí lá em Isaías 53, vá comigo lá. Isaías, capítulo 53. Vamos ver no versículo 11. Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, no versículo 11. Diz assim, ele verá, falando sobre Jesus, ele verá
o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades ele levará sobre si. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Você sabe qual é o fruto do penoso trabalho de Jesus? A gente, meu amigo. A gente perdoado do pecado e limpo de volta da presença de Deus, somos o fruto do penoso trabalho dele. Amém? Então deixa eu te resumir. O pecado entrou e mudou o quadro. Como Deus tem várias formas de resolver isso. Mas como é que ele vai resolver isso? A semente da mulher vai vir, vai ser semeado e ele vai dar fruto. E nós somos o fruto do penoso trabalho dele. Amém? Fala comigo, semente, plantação e colheita. Irmãos, isso aqui é o próprio Deus resolvendo um problema, cara. Fala de novo, semente, plantação e colheita. Ele poderia ter feito várias formas, ele poderia ter exterminado o diabo, feito qualquer coisa, mas olha como ele vai fazer. Ele vai arrumar uma semente, ele vai plantar essa semente, e essa semente vai produzir a colheita que ele queria. Nós, de volta, ligado a ele. Amém? Você não percebe lá, mas quando prenderam Jesus estava diante de Pilatos. Aí Pilatos perguntou para Jesus, tu é rei? Jesus disse, Pilatos, meu reino não é desse mundo não. Porque se meu reino fosse desse mundo, isso aqui nem ia estar acontecendo comigo não. Porque meus ministros se empenhariam por mim. Amém? O reino de Deus tem a ver como Deus faz as coisas. Jesus está falando, ó, meu reino não é desse mundo, porque se meu reino fosse desse mundo, isso aqui não ia estar acontecendo não. Porque no reino de Deus, as coisas acontecem do jeito como Deus quer. Então o reino de Deus tem a ver como Deus planeja as coisas. Amém? Então, da noite para o dia, a gente saiu do império das trevas e a gente é colocado dentro do reino de Deus. Só que o reino de Deus não funciona como o império das trevas. A gente passou a nossa vida inteira no império das trevas, de repente a gente é introduzido no reino de Deus. Só que a gente veio cheio de princípios e conceitos e valores do império das trevas, que a gente está tentando fazer funcionar no reino de Deus e não vai funcionar. Porque o reino de Deus já tem os seus princípios. Amém? Você não muda como o reino de Deus funciona. Você descobre como ele funciona e entra. Amém? Mas o reino de Deus já tem uma forma de funcionar. Você aprende como essa forma funciona e segue o fluxo. Você não vai mudar nada. Amém? Vamos lá em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Vamos ver aqui no versículo 26. Marcos, capítulo 4, no versículo 26. Marcos, capítulo 4, no versículo 26, Jesus diz assim, disse ainda, o reino de Deus é assim. Que reino de Deus? Esse que está dentro de você. Amém? Que não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Esse que a gente foi introduzido, saiu do império das trevas e foi para ele. Jesus está explicando como ele funciona. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. O reino de Deus é como Deus faz as coisas. E Jesus está dizendo, o reino de Deus é assim. É como se o homem lançasse semente na terra. Quem é que lança semente na terra? O reino de Deus é assim. É como se o homem lançasse semente na terra. Quem é que lança semente na terra? Você lança semente na terra. E qual é a parte de Deus? Deus dá semente para quem semeia. Mas Deus não vai semear. É o homem lançando semente na terra. O reino de Deus é assim. É como se o homem lançasse semente na terra. Depois dormisse e acordasse, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Amém? Presta atenção. O reino de Deus é assim. É como se o homem lançasse semente na terra, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Fala comigo, o reino de Deus funciona em cima de semente,
plantação e colheita. Está aí. Não tem como fugir disso. Sabe, por muitos anos eu fiquei patinando na minha vida financeira. Mas patinando mesmo. Apagando incêndio, e era um aperreio doido, e toda vez um aperreio, uma agonia, um aperreio, uma agonia. Até na hora que eu parei de resistir, eu disse, rapaz, não tem como mudar como o reino de Deus funciona, cara. Ou você se adequa à forma como o reino de Deus funcionar, ou você não vai ser beneficiado pelo reino que você está. Porque você não muda as coisas no reino de Deus, você só segue o que Deus já estabeleceu. Aí está aqui, como é que Deus resolveu o problema do pecado? Ele está dando um exemplo. A semente da mulher foi semeada, nós somos o fruto do penoso trabalho. Aí vem Jesus e diz, o reino de Deus é assim. É como se o homem lançasse semente na terra, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. E o reino de Deus vai trabalhar em cima de semente, plantação e colheita. Amém? Então, deixa eu te falar uma coisa. Quantos sabem que tem coisas que Deus não pode fazer? Heresia, pastor? Tem sim, só tu lê a tua Bíblia. Quantos já viram que Deus não pode mentir? Lê lá, está escrito, Deus não pode mentir. Tito 2:1 diz que Deus é chamado de Deus que não pode mentir. Não só Deus não pode mentir, como diz que Ele não pode se arrepender. Tiago diz que Ele não pode ser tentado pelo mal. Tem coisas que Deus não pode, irmão. Amém? Amém, irmão? Deixa eu te falar uma coisa que Deus não pode. Também, te dá uma colheita que você não semeou. Por quê? Porque Ele já disse, o reino de Deus é assim. É como se o homem lançasse semente na terra. O homem tem que fazer a parte dele. Qual é a parte do homem? Lançar semente na terra. Qual é a parte de Deus? Devolver uma colheita. Mas o homem tem que lançar semente na terra. Tu sabe qual é o nosso problema? É porque a gente quer resolver tudo com oração. E oração não é importante, com certeza é. Mas diante do pecado, Deus não resolveu o problema com oração, não. Deus resolveu com semente. Se você, irmão, está esperando ou está necessitando de uma colheita, e se você está achando que essa colheita vai vir do além, eu quero te trazer de volta para a terra hoje. Além não traz colheita. O que traz colheita é semente. A colheita que você precisa, ela exige uma semente que você lance. Porque o reino de Deus é assim. O homem tem que lançar semente na terra. Irmão, Jesus está comparando o reino de Deus ao funcionamento de uma terra. O que é a terra? A terra é o lugar onde você lança uma semente e ela te entrega uma colheita. O que é o reino de Deus? É um lugar onde você lança algo lá em fé e ele devolve aquilo multiplicado. Mas o homem tem que lançar alguma coisa, ele tem que crer que vai funcionar. Amém? Ok, até o final vai ficar mais alegre, aleluia. Vamos lá em Lucas 21, Lucas capítulo 21. Vamos ver no versículo 1. Lucas capítulo 21, no versículo 1. Fala comigo, e a semente que dá legalidade para a colheita. Lucas capítulo 21, no versículo 1, diz assim, Lucas 21, 1. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre, lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, bora entrar aqui na cena. Está bem aqui o gasofilácio. Jesus está tão perto que ele está conseguindo ver quanto o povo dá. Se o teu pastor ficasse assim, tu ia continuar dando? Ou tu ia mudar de igreja? Jesus está tão perto que ele está vendo. E os ricos estão depositando. Ele não faz nenhum comentário. Aí Jesus está vendo uma viúva. Jesus sabe que ela é viúva. Jesus sabe que ela é pobre. E Jesus sabe que ela só tem 2 moedas. Aí Jesus viu ela lançando essas 2 moedas. Aí fez questão de chamar os discípulos. Ei, aqui ó. Essa aqui deu mais do que todo mundo. Amém? Irmão, se fosse o teu pastor fazendo isso. Imagina, Jesus sabe, cara, que ela é viúva. O que isso significa? Naquela época, a força de trabalho é o homem. Viúva quer dizer que ela não tem mais sustento, não tem um homem para trazer dinheiro para casa. Então, ela não tem a força de trabalho, ela é viúva, ela é pobre
o homem não deixou recurso para ela é pobre. E Jesus disse, ela está dando tudo. Olha o que Jesus sabe. Jesus sabe que ela é viúva, Jesus sabe que ela é pobre, e Jesus sabe que ela está dando tudo. Aí Jesus olha ela botar o dinheiro e diz, vá com Deus. Rapaz, tu tinha coragem, irmão, de despedir uma viúva dessa que deu tudo sem dar nada para ela? Uma vez eu estava pregando exatamente sobre isso que eu vou falar nessa noite, numa igreja lá no Maranhão, uma zona rural, uma igreja bem condição, estava começando lá, passando dificuldade financeira. Quando terminou a pregação, ficou eu, o pastor, e um diácono lá, que ele estava fechando a igreja. Quando eu estava indo embora, para meu carro, para entrar, para ir embora, para você ter ideia, a igreja não tem nem, a rua não tem nem asfalto, é lá para dentro da zona rural. Quando eu estava saindo para o meu carro, esse diácono que fechou a igreja, ele veio correndo e ele botou um dinheiro no meu bolso. E ele falou assim, pastor, é tudo que eu tenho para passar a semana inteira. E quando eu olhei, a esposa dele estava segurando um bebezinho no colo. E ele botou um dinheiro no meu bolso e disse, pastor, é tudo que eu tenho para passar a semana inteira. Eu disse, rapaz, esse cara está doido, o que ele está fazendo aqui, meu Deus? E eu entrei no meu carro, para ir embora. Quando eu entrei no carro, eu fui pegar para ver quanto era. Era R$20. Eu disse, rapaz, eu vou pegar esses R$20. Eu vou pegar a oferta que o pastor me deu, vou pegar o dinheiro da minha carteira, vou juntar tudo e vou dar para o cara. O cara tem um bebê, rapaz, como é que ele vai ficar sem dinheiro? Pois eu ia fazer isso. Peguei os R$20, peguei a oferta que eu ganhei, peguei o dinheiro da minha carteira. Quando eu peguei na maçaneta do carro, que eu ia descer para dar o dinheiro para ele, eu escutei Deus falar comigo. Não atrapalhe o que eu estou fazendo na vida dele. Creia no que você ensinou para ele. Agora bora entrar aqui na cena de novo. Lá vem Jesus. Jesus está aqui. Lá vem a viúva. Jesus sabe que ela é viúva. Jesus sabe que ela é pobre. E Jesus sabe que ela está dando tudo. Aí Jesus deixa a mulher ir embora, sem dar nada para ela. Amém? Bora falar a real, bem aqui. Ô Jesus é muito mercenário, que ele faz questão de 2 moedinhas. Ou então, irmão, ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Porque ele não ia deixar aquela mulher ir embora se ele não soubesse o que Deus ia fazer na vida dela. O problema é que a gente fica pensando, mas e agora? Irmãos, toda colheita, ela precisa de uma semente. A gente quer convencer Deus a dar coisa para a gente. Senhor, se o Senhor me desse um carro, Senhor, eu ia dar carona para todos os irmãos da igreja, ninguém mais vinha de ônibus. A gente fica convencendo Deus, porque Deus deveria dar coisas para a gente. E Deus está tentando nos convencer a lançar a semente necessária para trazer aquilo que Ele já quer. Porque, irmãos, aí no cantor, Deus é bom, cara. Deus não precisa de motivo para fazer bondade. Ele já quer realizar o desejo do teu coração. Mas exige uma semente que você tem que lançar em fé. Porque colheita não vem do além, colheita vem da semente. O reino de Deus é assim, o homem tem que lançar alguma coisa em fé, e o reino de Deus devolve aquilo multiplicado. Amém? Vamos lá em Êxodo 35. Êxodo, capítulo 35. Vamos ver aqui no versículo 5. Êxodo, capítulo 35, no versículo 5. Diz assim, Êxodo, capítulo 35, no versículo 5. Deus está ensinando a Israel como é que se oferta, ele diz... Tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente o trará por oferta ao Senhor. Fala comigo, tomar do que tendes. Fala comigo, pegar do que já tem. É isso que está escrito aí. Tomai do que tendes. Não é do que vai chegar, não. Quando aquele meu aumento que meu patrão me prometeu em 1992 sair, eu dou. Não é tomai do que vai chegar, é tomai do que tendes. Você já tem a semente necessária para a colheita que você está precisando. Agora você vai ter que pegar isso e lançar em fé. Porque a colheita que você precisa, ela exige uma semente. Porque o reino de Deus é assim. Amém? Fala para o teu vizinho, você já tem sim a semente necessária para trazer a colheita que você está precisando. Vamos lá em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Vamos mostrar alguns exemplos aqui para você acreditar, amém?
Lucas capítulo 5, vamos lá. Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, no versículo 1 diz assim: Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos. Quantos barcos? 2 barcos, junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, ou seja, vai lá onde é fundo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então, o que Pedro era? O que ele era? Pescador. Pronto. Então, por exemplo, eu gosto de pescar. Peixe, para mim, é hobby, porque eu gosto de pescar. Talvez você não goste de pescar, só gosta de comer. Peixe para você é comida. E para Pedro, peixe é o quê? É dinheiro, meu amigo, porque ele é um pescador, ele vive disso aí. Para mim é hobby, para você é comida, para Pedro é dinheiro. Passar a noite toda e não pegar nada, é igual um vendedor que vendeu o mês todo e não bateu a meta. Ele vai voltar lisinho para casa, sem nenhum real, e a mulher está esperando em casa o dinheiro. E ele vai ter que chegar lá e assumir a derrota. Não peguei nada, não vendi nada. A Bíblia diz que já era de manhã e ele estava lavando as redes. Tu sabe o que é lavar as redes? Porque ele passou a noite todinha pescando e não pegou nada. De manhã ele está lavando a rede. O que é lavar a rede? É conformado com fracasso, conformado com a derrota. Dessa vez não deu. Aí Jesus está andando pela praia e ele está vendo um trabalhador frustrado. E Jesus já quer resolver o problema desse trabalhador frustrado. Pedro não precisa pedir para ele: Ô Senhor, misericórdia. Jesus já quer. Só que Jesus precisa que ele dê uma legalidade para Jesus trazer uma colheita que ele já quer. Aí Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, presta teu barco aí, cara. Porque a oferta é: tomai do que tendes. Pedro tem peixe? Não. Pedro tem dinheiro? Provavelmente não pegou nada. Mas Pedro tem uma coisa: o quê? O barco. Está aí, Senhor. Jesus usou o barco de Pedro, então a multidão está na praia, Jesus está lá no meio do barco, lá no meio do lago, em cima do barco, pregando. Amém? Irmão, tu acha que Jesus precisa de barco, cara? Irmão, Jesus anda sobre as águas, irmão. Acorda, Jesus não precisa daquele barco para pregar, não. Amém? Mas Jesus precisa que aquele trabalhador lance alguma coisa para ele trazer a colheita que ele quer. Então ele pega o barco emprestado de Pedro, usa o barco, prega e devolve. Sem Pedro pedir, sem Pedro orar, sem Pedro clamar, sem Pedro subir no monte, Jesus disse: a colheita está lá, ó. Vá lá e lança a tua rede. Porque o reino de Deus é assim. O homem tem que lançar alguma coisa lá em fé. Vai lançar o quê? Tomai do que tendes. Você tem que lançar alguma coisa lá em fé. Amém? Agora eu vou te dizer o que muitas vezes acontece. A gente acabou de ler, diz que quando Jesus chegou na praia, tinha 2 barcos. Não foi assim? Um era de Pedro. O outro era de quem? Não sei, a Bíblia não diz. Mas bora supor, não estou dizendo que isso aconteceu não, mas bora supor na ideia de Jesus ter pedido o barco do outro dono. Aí imagina, se está ruim de pescar para Pedro, está ruim de pescar para todo mundo, porque o lago é o mesmo. Então imagina aquele outro dono já de manhã cedo aqui lavando a rede, injuriado, já com raiva porque não pegou nada. Aí vem Jesus, um desconhecido, e diz: Ei, meu amigo, você pode me emprestar aí seu barco para eu pregar? E o cara já lá com raiva disse: rapaz, não peguei nadinha aqui, já estou lavando a rede, lá vem um cara encher meu saco. Vai, encher saco para lá, rapaz. Tu já pensou em Jesus ter oferecido a oportunidade do cara semear? E ele rejeitou? Muitas vezes é assim que a gente está fazendo. Quando a gente está precisando de algo, aí Deus abre uma oportunidade para a gente semear. Aí qual é o pensamento que a gente veio do império das trevas? A gente não foi treinado no reino de Deus. Qual é o pensamento que a gente traz do império das trevas? Se eu estou precisando, eu vou dar. Mas é justamente porque tu está precisando, Deus abre uma oportunidade para te lançar, rapaz. Porque o reino de Deus é assim. O homem tem que lançar alguma coisa. Amém? Aleluia. Vai melhorar, vai ficar alegre. Vamos lá em 2 Reis, capítulo 4.
2 Reis, capítulo 4. Vamos ver aqui no versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, no versículo 1. 2 Reis, capítulo 4, no versículo 1, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe ser escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Só tem uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Esse é aquele milagre da multiplicação de azeite. Amém? Presta atenção. O marido morreu, deixou uma dívida para a família. O dono da dívida chegou para cobrar. Não tem como pagar, vou levar os 2 filhos como escravo. Aí ela está atrás de Eliseu, querendo uma intervenção divina. Aí ela vira para Eliseu e diz: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. Preste atenção no que Eliseu perguntou: o que eu vou fazer por ti? Me diz o que tu tem em casa. Irmão, que pergunta é essa de Eliseu? Se a mulher está pedindo ajuda, Eliseu ainda vai perguntar o que ela tem em casa? Por que Eliseu quer saber o que ela tem em casa? Porque ela tem que lançar alguma coisa. Me diz aí o que tu tem em casa. Eliseu, eu não tenho nada. Não, tu tem que ter. Eliseu, eu estou lisinha, estou te falando, estou lisinha. Mulher, tu tem que ter alguma coisa, procura alguma coisa. Rapaz, para dizer que eu não tenho nada, eu tenho assim, uma botijazinha de azeite. Pronto. Tu sabe qual é o problema? O problema é que a gente não consegue enxergar como uma semente pequena pode resolver um problema gigante que a gente está enfrentando. Não, o que é essa botija de azeite perto dessa dívida? O que é 5 pães e 2 peixes perto de uma multidão? É esse que é o poder do reino de Deus. Você lança alguma coisa lá em fé e ele devolve isso multiplicado. Mas você tem que lançar alguma coisa em fé. Irmão, preste atenção. O que Deus ia fazer pela mulher dependia do que ela tinha em casa. Por isso que Eliseu está perguntando: o que tu tem em casa? Porque tu tem que lançar alguma coisa. Colheita não vem do além. Se você está esperando uma colheita sem semear, você está esperando à toa, porque ela não vai vir. Colheita não vem do além. Colheita vem de semente. Eu não tenho semente, pois Deus dá semente para quem semeia. Amém? Aleluia. Eu te pergunto, a solução do problema daquela viúva estava na mão de quem? Estava na mão de quem? Estava na mão dela. E a solução do teu? Está no INSS. Está no governo, irmão. Está na tua mão, rapaz. Tomai do que tendes. A solução do teu problema está na tua mão. Amém? Ok, vamos lá em 1 Reis 17. 1 Reis, capítulo 17. Vamos ver aqui no versículo 8. 1 Reis, capítulo 17, no versículo 8. Vamos ver essa história aqui da viúva de Sarepta. 1 Reis 17, 8 diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo para Elias: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele chamou e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Fala comigo: comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste. O quê? O bolo. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel:
A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Quando você estuda um pouco mais adiante, aliás, antes, você descobre que Israel está debaixo de seca, já há mais de 3 anos. Irmãos, Israel vive de quê? De plantar e de criar animais. Aí tem 3 anos sem água. Não tem água para o animal beber, não tem água para regar a planta, não tem água para tomar banho. Está todo mundo morrendo de fome. Os animais já morreram de fome, as plantações já se acabaram. Agora os homens estão morrendo de fome. Essa mulher está para morrer de fome. Aí Deus disse para Elias, Elias, sai daqui de Israel, vai lá para Sarepta, porque tem uma viúva que eu ordenei que ela te sustente. Imagina, Elias estava onde naquele momento? Ele estava bebendo água no ribeiro e corvos vinham trazer comida para ele, carne para ele. Elias está de boa. Mas Deus tira Elias de lá e manda para Sarepta. Olha a instrução que Deus deu para Elias. Lá tem uma viúva que eu ordenei que ela te sustente. Aí quando Elias está entrando na cidade, tem uma viúva que ela está apanhando lenha. Aí Elias disse para ela, ei senhora, arruma um pouco d'água aí, por favor. Aí ela ia lá buscar água. Quando ela foi sair para buscar água, ele disse, quando tu voltar, traz um pedaço de pão na tua mão. Aí ela disse, meu filho, tão certo como vive teu Senhor, eu não tenho nadinha para comer. Irmãos, Deus disse para Elias, vai para lá que lá tem uma viúva que eu mandei te dar comida. Quando Elias fala com a mulher diz, eu não tenho nadinha para comer. Se eu fosse Elias, eu ia pensar o quê? Eu estou falando com a viúva errada, cara, só pode. Deus disse que é para eu vir para cá que tem uma viúva para me sustentar. Essa viúva aqui está pior do que eu, não pode ser essa viúva, só pode ser outra. E aí vem a inspiração. E Elias diz, faz isso aí que tu falou. Por quê? O que foi que ela falou? Ela disse, eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolo, vou comer, comigo, vai comer eu e meu filho, depois a gente vai morrer. É o plano dela, é o que está acontecendo com a vizinhança dela. Elias disse, faz isso aí que tu falou. O quê? O bolo. Mas tu faz primeiro e traz para mim. Irmão, eu não sei nem como é que ela não pegou uma vassoura e não deu na cabeça dele, porque ela não conhece ele não, rapaz. Um estranho quer tirar a última comida da boca do teu filho. E Elias disse, faz o que tu falou, mas faz primeiro para mim e traz aqui fora. Estou te esperando. Porque Deus disse que se você fizer, Ele disse que não vai faltar azeite da tua botija, nem farinha da tua panela, até quando voltar a chover. Amém? Irmãos, presta atenção. Quem é que precisa receber bem aqui nessa história? É Elias ou é a viúva? É a viúva. Porque a viúva precisa receber. Deus está criando uma oportunidade para ela dar. Eu falei em japonês, eu vou falar em português agora, amém? Porque ela precisa receber. Deus vai criar uma oportunidade para ela semear. Deus está tirando Elias lá de Israel para levar para Sarepta, para criar uma oportunidade para ela semear. E se ela não fizesse, ia acontecer do jeito que ela disse, comê-lo-emos e depois morreremos. Mas se Deus amasse aquela viúva, Deus dava um jeito de suprir ela. Por isso é que mandou Elias lá. A Bíblia diz que Deus dá semente para quem semeia e pão para alimento. Qual é o problema? Os crentes estão comendo pão e semente, tudo junto. Você entende? O reino de Deus é assim. O homem tem que lançar alguma coisa. A viúva de Sarepta teve que lançar. A viúva de Eliseu teve que lançar. Pedro teve que lançar. Nada na Bíblia veio do além, irmão. Até a multiplicação de pães. Foi multiplicação. Por quê? Tinha pouco? Tinha. Mas tinha. Alguém teve que dar ali. 5 pães e 2 peixes. Multiplicação. Amém? Não foi fazer peixe do além. Foi multiplicar os peixes e os pães que deram. Tem que ter alguma coisa. Amém? Fala de novo para o teu vizinho. Você já tem a semente para a colheita que você está precisando. Preste atenção se isso não acontece com você. Você às vezes ali está crendo para alguma coisa, tem que resolver e está crendo. Aí de repente abre uma oportunidade naquela área. Mas não é uma oportunidade para receber, é uma oportunidade para dar. Rapaz, é essa mentalidade que a gente precisa renovar. Mas se eu estou precisando, eu vou dar. Eu tenho que receber. Mas é por isso, criatura, que Deus está criando uma oportunidade para você semear.
porque a tua colheita não vai vindo além. Amém? Vamos lá em 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8. Vamos ver aqui no versículo 1. 2 Coríntios capítulo 8. Vamos ver aqui no versículo 1. 2 Coríntios capítulo 8, no versículo 1. Diz assim, 2 Coríntios 8, 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles. Profunda pobreza deles. Tem alguém aqui nessa situação? Profunda pobreza? Então a gente está maior do que eles, amém? Oh, glória a Deus, graças a Deus. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Quando você lê o livro de Atos, no capítulo 11, você não precisa ver lá, um profeta vem e anuncia que vai vir uma grande fome. E a Bíblia diz que essa fome que ele previu aconteceu nos dias do imperador Cláudio. Quando ele anuncia essa grande fome, a Bíblia diz que os discípulos resolvem se juntar para enviar socorro para os pobres da Judeia. E quando você lê as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo vai falar com várias igrejas que ele fundou para levantar uma oferta para ajudar os pobres da Judeia. Mas por algum motivo ele não falou com eles, com os irmãos da Macedônia. Provavelmente porque ele já estava em situação difícil, profunda pobreza deles. Então Paulo deixou eles de fora. Mas quando eles descobriram que Paulo estava levantando ofertas com várias igrejas e não falou com eles, a Bíblia diz que eles pediram com muitos rogos: Paulo, deixa a gente participar também. Amém? Bora dar um exemplo. Imagina, por exemplo, que vai ser, sei lá, tem um missionário aqui que precisa voltar para a África, para Angola. Passagem é R$6.000. Vamos levantar agora uma oferta para o missionário poder voltar lá para a missão. Aí imagina que o teu pastor, ele vai falar individualmente com algumas pessoas. Aí falou com esse, rapaz, a gente precisa levantar uma oferta aqui para ajudar o irmão a voltar para Angola. Tu pode ajudar alguma coisa? Falou com esse, falou com esse, falou com esse, falou com esse. Aí não falou contigo, ele te pulou. E falou com esse aqui. Quando ele te pula, tu ia ficar feliz ou triste? Olha para frente, não olha para o lado não. Irmãos, quem pensa assim, ó, o pastor falou com ele, pulou. Oh, graças a Deus, escapei. Ai, amigo. Deus do céu. Quem tem essa mentalidade, escapei, é porque ainda não entendeu como funciona o reino de Deus. O reino de Deus é assim. É como se um homem lançasse semente à terra. Porque aqueles irmãos estavam em profunda pobreza, eles precisam receber. E porque eles precisam receber, eles estão insistindo para dar. Paulo, deixa a gente ajudar também. Sabe, eu sei que essa é uma das coisas que talvez seja uma das áreas mais difíceis da gente aceitar. De quebrar isso, essa mentalidade que a gente veio do mundo. Sabe, eu lembro que teve um ano que faltava 15 dias para as aulas começarem. Eu tenho 2 filhos pequenos. E eu ainda não tinha comprado o material escolar deles. Já tinha feito a matrícula. Mas não tinha comprado o material escolar de nenhum dos dois. E os dois davam assim, rapaz, dava um dinheirão. Não sei nem como é que gasta tanto dinheiro com um livro lá, com criança pequena. Mas estava lá. E eu estou aqui crendo, pai, obrigado que esse dinheiro já chegou, meus filhos vão estudar, porque meus filhos são teus filhos, só estão comigo, mas são teus filhos. Senhor, teus filhos têm que estudar. E eu estou aqui orando e tal, não sei o quê. De repente, eu estou lá dando o expediente na igreja e tocaram a campainha. Aí a secretária foi atender, quem é? Ah, está atrás do pastor, o pastor está viajando. Aí mandou falar comigo, que eu sou pastor auxiliar. Diga aí, irmão, o que foi? Não, pastor, eu vim pedir ajuda. Uma pessoa lá, desconhecido, chegou e pediu ajuda. Aí entrou lá na sala, diga aí, o que foi? Aí ele puxou logo a foto dos filhos dele. 6 filhos, meu amigo. Eu digo, eita, eu com 2 já estou nessa agonia, imagina ele com 6. Ele disse, não, pastor, sabe o que é, pastor?
Pastor, olha, os irmãos aqui sabem, eu trabalho aqui nessa bike som, não sei o quê. Eu não quero comida, eu só quero ajuda para terminar de comprar o material escolar dos meus filhos. Eu disse, rapaz, Senhor, isso aqui é brincadeira, né, Senhor? Não, isso aqui só pode ser brincadeira. Porque quem está precisando aqui sou eu. Aí o Senhor manda um para pedir o que eu estou precisando. Aí eu disse, rapaz, quanto é, cara? Tu está precisando aí? Aí ele, rapaz, 260. Rapaz, eu não tinha 260, eu tinha 200. Rapaz, dei, tá bom, dei. Aí, no culto, domingo, isso aí foi durante a semana. No domingo eu estou pregando, quando eu terminei de pregar, veio um casal, disse, olha, pastor, Deus mandou lhe entregar isso. Aí me entregaram um envelope. Quando eu peguei o envelope grosso, eu digo, glória a Deus. Botei logo no meu bolso aqui, eu digo, amanhã eu vou comprar esse material todinho. Eu, glória a Deus. Não contei, claro que eu tenho vergonha de contar na frente, né? E eu botei aqui, dobrei, botei no bolso, eu digo, vixe, o bicho tá grosso aqui, meu amigo. Quando eu estava botando no bolso, passou um irmão. E na hora que eu olhei para ele, Deus falou comigo, não é seu, é dele. Diga, não. E eu, Deus, e eu vou fazer como? E eu? Rapaz, eu não acredito nisso aqui não. As aulas já vão começar e eu, meu Deus, e eu? Eu disse, Senhor, se é dele, por que o Senhor não mandou dar o casal logo para ele? Vai dar para mim aqui, agora eu estou nessa confusão aqui. E subiu um versículo. Deus dá semente para quem semeia. Esse rapaz, tá bom. Irmão, nem contei que era para não ficar tentado quanto é que ele tinha. Irmão, vem cá rapidão. O que foi? Ó, tá aqui, ó, pega. Pô, deu dinheiro para ele. Ele me chama de professor, que ele foi meu aluno. Aí à noite, isso foi no domingo de manhã, no domingo de noite ele mandou uma mensagem. Ele falou comigo, professor, olha a pergunta dele. Por que o senhor me deu aquele dinheiro mesmo, hein? Eu não estava nem crendo. Eu digo, rapaz, eu não sei também não, tu quer me devolver? Porque eu estou quase arrependido aqui. Irmãos, Deus ele vai abrir oportunidades para você lançar sua semente. Cara. Tu sabe qual é o problema? O problema é que a gente não queria que fosse assim que funcionasse. A gente queria que fosse como? Eu estou precisando de um milagre, Senhor. Aí quando tu entra no quarto, em cima da cama, uma mala de dinheiro. Oh, glória a Deus! Mas não é assim. Você pode ver na Bíblia, todas as pessoas que estavam precisando receber, elas vão precisar lançar alguma coisa. Às vezes Deus vai criar uma oportunidade para as pessoas lançarem uma coisa. Amém? Sabe, eu vi um testemunho de um pastor que ele foi pregar no evento da Adonep. Acho que foi no Rio de Janeiro. E ele ficou hospedado na casa de um irmão muito rico mesmo. E ele ficou hospedado naquela casa lá, e ficou hospedado por alguns dias. E um dia eles estavam almoçando, e o dono da casa que estava hospedando ele perguntou, você está gostando aqui da hospedagem? Ele, tô. Você está gostando da comida? Tô sendo muito bem tratado. Mas você está gostando aqui disso tudo aqui que você está vendo? Tô amando. E ele disse, eu vou te contar minha história, porque nem sempre foi assim. Ele contou, anos atrás, ele tinha uma imobiliária bem pequenininha na cidade. A imobiliária estava para fechar, meu amigo, ela estava para fechar. E ele estava orando para Deus mandar recurso, para Deus abrir, fazer um milagre, porque a imobiliária dele estava para fechar. Ele conta que uma vez ele estava em casa, bateram a campainha lá na porta no domingo. Ele chegou lá para saber o que era um pedinte, cadeirante. Que foi, rapaz? Rapaz, eu queria assim, comida, eu estou com fome, não quero nem dinheiro, eu quero comida. Ele perguntou, tu quer comer? Eu quero comer, você pode fazer alguma coisa por mim? Ele, peraí que eu vou fazer um prato para ti. Vai fazer? Vou. Foi lá dentro, fez um prato mesmo, pratão, arroz, feijão, carne, tudo. Aí trouxe. Aí botou ele para dentro, sentou com ele e ele comeu. Quando ele terminou de comer, o irmão virou para ele e disse, existe mais alguma coisa que eu posso fazer por você? E o pedinte disse, rapaz, assim, eu não gosto de explorar ninguém não, mas como tu está se oferecendo, na verdade eu queria tomar um banho. Porque faz um tempo que eu não tomo banho. E o irmão disse, não, eu te dou banho. Aí, tu vai me dar banho? Vou, eu te ajudo, bora lá. Aí foi botando o cara para dentro da casa. Quando ele está passando com a cadeira de roda dentro da casa, a mulher dele está atrás da porta escondida. E quando ele vai passando, a mulher diz, tu é doido? Como é que tu vai botar esse cara aqui dentro? Que esse cara aí, tu é doido? E ele disse, calma, eu sei o que eu estou fazendo. Levou o cara para o banheiro, sentou ele numa cadeira, deu banho. Quando tirou ele, botou ele, deu uma roupa para ele e se vestiu. E ele perguntou, existe mais alguma coisa que eu posso fazer por você? Eu disse, rapaz, eu queria mesmo ir embora para a minha cidade, porque eu não moro aqui. Mas eu não tenho dinheiro para voltar. Ele disse, eu te levo na rodoviária e pago tua passagem.
Tu vai fazer isso por mim? Vou. Botaram ele e a cadeira de roda dentro do carro, foram para a rodoviária. E a mulher todo o tempo dizia, rapaz, ele vai te enrolar, tu é doido, ele vai vender essa passagem, deixa de ser besta, não sei o quê. Levaram ele. E aí levaram ele até, compraram a passagem, levaram ele até a catraca. E o plano deles é, bora deixar ele bem aqui na catraca, bora correr para aquele trailer e ficar escondido para ver se ele vai, se realmente ele vai entrar no ônibus. Aí levaram eles até a catraca ali, ele passou, tá bom, tchau. Aí saíram correndo, andando para ir para o trailer. Quando chegaram lá no trailer que foram olhar, cadê o cara? Rapaz, o cara sumiu, a gente foi enrolado. Bora lá. Rapaz, a gente caiu num golpe. Meu Deus, caiu num golpe. E aí procurando aqui, tá cerca, tá catraca, eles procurando, e não olha. Aí vem um segurança e diz, vocês estão procurando aí? Não, pai, está procurando aqui o cadeirante que a gente botou aqui, a gente acabou de botar ele aqui, a gente está procurando ele para ver se ele está por aí. O segurança disse, eu não vi cadeirante nenhum. Não, pai, o cadeirante que a gente acabou de botar aqui, o cadeirante agora, e o segurança disse, eu estou aqui desde de manhã, eu não vi cadeirante nenhum. Rapaz, o cadeirante, a gente trouxe ele aqui agora. Aí o segurança disse, eu me lembro de vocês aqui, mas eu não vi cadeirante nenhum. Aí um olhou para o outro e disse, epa, mas ele era de verdade, não era de verdade? Era, rapaz, eu dei banho nele, eu troquei nele. Aí ficou essa confusão, meu Deus, o que é aquilo ali? Aí eles entraram no carro e voltavam para casa. E os dois vinham conversando. Não, mas ele é de verdade, de verdade. É, porque ele bateu no prato, ele comeu, eu peguei a colher lá dele depois. E aquela confusão, o que é isso aqui? É um sonho, uma miragem, o que é isso aqui? Quando eles estão chegando na casa, sentados na calçada, tá aquelas irmãs de oração do Cocó? Sabe qual é? Tinha uma dessas sentada lá na calçada. Quando eles estão chegando, ela se levantou. Ela deu uma rajada em línguas e disse, assim diz o Senhor, porque tive fome, me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Hoje eu abro uma porta diante de você, que ninguém vai fechar ela. Ele disse que com uma semana, ele vendeu um terreno ali milionário. Ele ganhou uma comissão milionária. E com aquela comissão ele projetou a imobiliária dele e se tornou uma das maiores da cidade. Não vai chegar uma mala de dinheiro na tua casa, cara. Vai abrir uma oportunidade para você lançar alguma coisa lá em fé. Aleluia. Vamos lá em Salmos capítulo 18. Salmos capítulo 18. Deixa aberto no versículo 25. Existe uma unidade do Rema lá no Japão. Eu já fui 2 vezes dar aula lá. E a escola lá, ela está começando, ela tem poucos alunos, e o professor que vai, ele tem que ir pagando suas próprias passagens. E aí Deus falou comigo e eu fui. A primeira vez que eu fui foi no ano de 2015. E o Rema lá não fica na capital, fica no interior. São 4 horas de viagem. Então chega no aeroporto, que é na capital, pega um ônibus, 4 horas de viagem, vai para o interior. E eu passei lá 28 dias. Eu vim embora numa quarta, isso era no domingo, eu já vim embora na quarta. Na segunda, que era o outro dia, os irmãos queriam me levar para Tóquio, que é a capital, para passear. E eu estava doidinho para ir. Só que eu já estava lisinho, meu amigo, eu já estava lisinho. Eu tinha R$300, que é o dinheiro da passagem do interior até o aeroporto. Esse é o único dinheiro que eu tinha. Eu já estava lisinho. E os irmãos querendo me levar para Tóquio, eu disse, não, cara, pode deixar para próximo, porque eu estou quebradão aqui, cansadão. Que nada, doidinho para ir, mas eu estava lisinho. E eu estou pregando aqui no culto domingo à noite. Quando eu terminei de pregar, devolvi o microfone para o pastor e me sentei. Aí o pastor veio tirar dízimo e oferta. Quando ele falou sobre dízimo e oferta, veio aquela impressão de Deus. Dê R$200 do seu dinheiro de oferta. Eu disse, o quê, Senhor? Não, isso aqui não é Deus, não. Isso aqui é o diabo, meu amigo. Isso aqui é o diabo querendo fazer eu perder o voo e nem voltar para o Brasil. Eu digo, não, isso aqui é o diabo, não pode. Deus não vai fazer isso comigo, tá doido, né? E aí, tá tirando o dízimo e oferta, tu tem aqueles poucos segundos para decidir o que tu vai fazer. E a salva foi passando, eu digo, rapaz, meu Deus. A salva passou, eu, pum, meti R$200. Pum. Bom, agora, meu amigo, ou Deus manda esse dinheiro, ou eu nem vou voltar para o Brasil. Cara, se eu perder esse voo quarta, eu não tenho nem dinheiro para remarcar, não sei nem para remarcar esse negócio. E aí tá bom, dei lá o dinheiro e tá ali. Pronto. Segunda de manhã, estou lá no quarto cedinho orando. Senhor, o
o senhor não é doido. Foi o senhor que falou comigo para eu dar aquele dinheiro. O senhor sabe que eu deixei minha mulher e meu filho pequeno, eu tenho que voltar para o Brasil. O senhor vai dar um jeito de dinheiro chegar aqui. Eu não vou pedir para ninguém, não vou me ensinar para ninguém. O senhor foi invenção sua. Eu estava com dinheiro certinho na passagem, agora o senhor vai ter que dar um jeito. E eu estou desde 8 horas da manhã orando, meu amigo. Isso já era umas 11 horas da manhã, e eu estou lá, Senhor, o senhor não é doido, eu tenho que voltar, Senhor, eu tenho que voltar, o senhor não é doido. Irmãos, antes de eu viajar para Tóquio, tinha uma pessoa que ela se reconciliou numas reuniões que a gente fazia na casa do irmão. Ele perguntou para mim e disse assim: tu vai fazer uma missão lá no Japão, é? Eu disse: vou. Ele disse: me dá teus dados aí, porque eu quero te ajudar. Eu disse: tá bom, dei os dados para ele. Só que ele não me mandou nada nunca. Quando eu estou lá 11 horas da manhã, ele me mandou um WhatsApp com um print. Ele disse: ó, fiz aquele negócio. Quando eu olhei, o cara botou R$1.500 para mim. Aí eu saí lá do quarto de oração, olhei para os irmãos e disse: bora para Tóquio, galera. Aí olha como é que a gente faz. Oh, Senhor, bem que eu podia passear em Tóquio, né? Porque eu vim lá do Brasil para fazer a tua obra, Senhor. Mas o Senhor poderia fazer. A gente fica tentando convencer Deus a Deus fazer uma coisa que Ele já quer. E Deus está tentando nos convencer a lançar a semente necessária para trazer a colheita que Ele já quer, cara. Ele já quer trazer essa colheita para você, irmão. Eu não sei o que é que você está precisando, mas Deus já quer. Agora, essa colheita que você precisa, ela precisa que você lance uma semente em fé, porque o reino de Deus é assim. Amém? Salmos capítulo 18, no versículo 25. Salmos capítulo 18, no versículo 25, diz assim. Salmos 18, 25. Para com benigno te mostras. Com íntegro, também íntegro. Com puro, puro te mostras. Com perverso, inflexível. Está aqui o salmista dizendo como é que Deus reage. Para com íntegro, íntegro te mostra. Com puro, puro te mostras. Com justo, justo te mostras. Com perverso, ele não se mostra perverso. Ele se mostra inflexível. Por que não se mostra perverso? Porque Deus é bom em todo tempo. Amém? Agora bora raciocinar. Por puro ele se mostra puro. Por justo ele se mostra justo. Por íntegro ele se mostra íntegro. E por mão de vaca? O canhenga. O munheca de samambaia. Aquele que atravessa o oceano com um sorrisal e ainda chega sequinho do outro lado. Você sabe o que Jesus ensinou? Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Quem é que vai provar da generosidade de Deus? Quem é generoso, meu filho. Ah, eu não acredito não. Se Deus quiser, Ele que prove primeiro que a generosidade funciona, depois eu acredito. Não funciona assim. Primeiro você pratica o que Ele diz e Ele cumpre a palavra dEle na sua vida. Você precisa praticar o princípio para ver essa palavra se cumprir na sua vida. Amém? Aleluia. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 8. Segunda Coríntios, capítulo 9, no versículo 8, diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre. Tendo quando? Tendo quando? Ah, não se pode ter sempre. Leia aí. Tendo sempre. Tendo sempre em tudo. Ah, não se pode ter tudo. Está aqui em tudo. Sempre em tudo. Tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Está bem aqui. A vontade de Deus para o homem. Qual é a vontade, Senhor? Qual é a sua vontade para o homem? Tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez. Eu acredito que esse é o versículo que mais tem superlativo na Bíblia. Sempre, tudo, ampla superabundez. É isso que Deus quer para o homem, ter sempre, em tudo, ampla suficiência. Deus quer que a gente tenha muito? Está aqui. Agora, para quê? Para quê que Deus quer que a gente tenha muito? O versículo 11 diz: enriquecendo-vos
Deus quer nos enriquecer? Está aí. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Deus quer que a gente tenha sempre? Quer. Em tudo? Sim. Ampla suficiência? Tudo. Enriquecendo-vos em tudo? Sim. Para quê? Para toda generosidade. Amém? Sabe, eu conheço muitos cristãos que ele está dentro da igreja porque ele quer aprender os macetes da Bíblia em como prosperar. Ele quer pegar as manhas, as dicas da Bíblia em como prosperar. Mas eu vou te falar, a coisa mais difícil não é você aprender as dicas ou as manhas. Você sabe qual é a coisa mais difícil? É você alinhar seu coração. Por que Deus quer que a gente tenha sempre, em tudo, ampla suficiência? Para toda generosidade. A coisa mais difícil, irmão, não é você pegar os macetes, não. A coisa mais difícil é você tornar seu coração generoso. Porque quando a gente sai do império das trevas, a gente vem com uma obra da carne chamada avareza. E essa avareza, ela precisa morrer nas nossas vidas. E no lugar da avareza vai nascer generosidade. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Fala comigo, Deus quer me enriquecer para eu ser generoso. Fala de novo, Deus quer me enriquecer para eu ser generoso. Se você não tem intenção de ser generoso, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Deus não tem intenção em te enriquecer. Porque está muito claro. Amém? Então bora logo falar a real, ok? Porque eu já estive nesse lugar. Se você não tem intenção em ser generoso, em ser doador, a primeira coisa que você já sabe é que Deus já sabe que você é assim. Amém? Não sabia não? Então, fala logo a real com Deus. Senhor, eu descobri na tua palavra que o Senhor quer que eu seja generoso. Mas eu não sou. O Senhor sabe que eu não sou. O Senhor sabe que eu não gosto de dar. Não gosto de dar. Mas eu quero mudar. Me ajuda, Senhor, a mudar. Se você se humilhar e decidir querer o que Ele quer, Ele mesmo vai mudar teu coração, cara. Tiago diz que é todo aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Você sabe qual é a primeira coisa que a pessoa precisa para receber sabedoria? Não é pedir, não. É reconhecer que precisa. Senhor, eu preciso, me dá. Se você é assim, avarento, não gosta de dar, não gosta de ser generoso, pede para Deus, cara, para te ajudar a mudar teu coração. Se você ajustar o teu coração, Deus é o maior interessado em fazer recursos chegar na sua mão, cara. Porque Ele já quer, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Deus nunca quer só para você. Ele sempre quer depois de você, para você e através de você. Irmãos, o que Deus faz em você nunca pode parar em você. Sempre tem que ser através de você. Amém? Vamos comigo aqui para a gente finalizar em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Vamos ver aqui no versículo 17. 1 João capítulo 3, no versículo 17. Diz assim, 1 João 3,17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir olhar a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha o que João está falando. Aquele que tem recursos deste mundo e vê seu irmão padecer necessidade e fechou o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Agora preste atenção. João está falando sobre um crente ter recurso, ver uma pessoa padecer necessidade e fechou o coração. Amém? João não está falando sobre um crente ter recurso, ver o irmão padecer necessidade e Deus falar com ele, dê, e fechou o coração. Não, o texto nem fala sobre Deus falar com ele. O texto fala sobre você ter, olhou e fechou o coração. Pessoas me perguntam assim, mas irmão, por que eu vou dar? Eu estou vendo ali que o irmão está padecendo necessidade. Mas por que eu vou dar se Deus não falou comigo para eu dar? Irmão, a Bíblia já é Deus falando contigo, criatura. A Bíblia já manda a gente ser generoso. Você sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes as pessoas elas ficam colocando 2 pesos e 2 medidas. Na hora de dar, elas fazem assim, não, Senhor, se for para eu dar mesmo, então que eu tenho um sonho hoje à noite. Aí o cara tem um sonho. Aí no outro dia ele acorda, não, Senhor, não.
assim, se for mesmo para eu dar, então que de tardezinha apareça um arco-íris lilás. Aí aparece. E ele fica fazendo vários testes, várias provas para Deus, para dar. Agora eu vou te falar uma coisa que Jesus disse. Com a medida com que você medir, você vai ser medido também. Quando você precisar receber, vai ser desse mesmo jeitinho aí. Deus vai começar a levantar pessoas para semear em você e elas vão fazer a mesma coisa que você faz. Não, Senhor, se for para eu dar mesmo, então que eu tenho um sonho. Ele vai fazer a mesma coisa, cara. Você entende? Está aqui. Sabe, eu vou finalizar com isso. Eu me lembro que era um sábado de manhã, era na época da greve dos caminhoneiros, e estava faltando combustível lá em São Luís. E num sábado eu tive que sair para comprar coisa lá para a empresa da minha mãe. Eu estava mais ou menos 8h30 da manhã de um sábado, no retorno do semáforo lá em São Luís, que eu fui numa loja comprar. E aí tinha, acho que era um peruano lá, fazendo malabarismo no sinal para ganhar dinheiro. Então, ele estava empinando um guarda-chuva na testa, aí ele tinha uma bola de tênis no queixo, estava jogando uns pinos de boliche e estava com um bambolê assim, ó. 8h30 da manhã, cara, ele estava lá, ó. E ele já estava suadão aqui, ó, suadão, 8h30 da manhã. E eu aqui no semáforo parado. E ele fazendo aquele negócio dele lá. Rapaz, eu só falei assim, ó. Ô Senhor, misericórdia. Só falei isso, só isso, só isso. E eu estava no carro da minha irmã. Quando o sinal abriu, eu fui olhar para a marcha para engatar a primeira. Em cima da marcha, era onde estava o som, mas o som não estava lá, e estava a minha carteira. Saindo da carteira, tinha para fora assim, a pontinha, só a pontinha, de uma nota de R$50. Quando eu disse, ô Senhor, misericórdia, falei, misericórdia, o sinal abriu. Quando eu fui engatar a primeira, aquela pontinha brilhou, cara. E doeu até meu coração. Eu digo, não, te doido. Isso aí é o diabo. Tu acha que Deus vai mandar eu dar R$50 no semáforo? Tu é doido? Isso é o diabo, rapaz. Não, Senhor, não, isso aqui é o diabo, isso aqui é o diabo, isso aqui é o diabo. Não vou dar. Como é que eu vou dar R$50 no semáforo? Não vou dar não. Isso aqui é o diabo, isso aqui é o diabo, isso aqui é o diabo. Ainda agora eu estava misericórdia, agora é o diabo, é o diabo, é o diabo. E eu disse, Senhor, assim, ó, o Senhor sabe que se o Senhor falar comigo, eu vou dar. Mas dessa vez eu preciso que o Senhor fale de uma forma mais clara, porque eu não estou acreditando que o Senhor quer que eu dê R$50 no semáforo. Senhor, ele vai usar droga. Olha, já estou julgando o cara. Ainda agora era misericórdia, agora já estava julgando. E, rapaz, eu me lembro claramente, Deus falou comigo assim, se ele está tendo todo esse equilíbrio e coordenação motora usando droga, então essa droga está fazendo bem para ele. Ele disse, não, Senhor, tá bom. Senhor, ó, não, fala, por favor, Senhor, fala só dessa vez mais claramente, só para eu ter certeza mesmo, só, eu vou dar, Senhor, eu vou dar, mas eu quero saber mesmo se é o Senhor. Ele disse, você ainda agora estava clamando por misericórdia, e veio uma impressão para você dar R$50 para ele. Se essa impressão não veio de mim, tu vai ter que me explicar agora como é que o diabo virou misericordioso. Eu disse, tá bom, vou dar, Senhor, vou dar. Aí fiz o balão lá, fui lá, voltei. Quando eu voltei para o semáforo, cadê o cara? Meu Deus, o cara foi embora. Meu Deus, o cara que Deus mandou dar o dinheiro foi embora. Meu Deus, Senhor, cadê esse cara, meu Deus? Aí o rapaz, cadê o cara? Já estava desesperadinho. Quando eu olhei, ele estava lá do outro lado do semáforo, fazendo o negócio dele. Aí eu buzinei, pam, vem aqui. Aí ele veio correndo. Aí eu peguei o dinheiro, dobrei todo dobradinho assim, ó. Só abri uns 3 dedos da janela, entreguei, o sinal já estava aberto, entreguei e fui embora. Indo embora, eu escutei ele gritando, glória a Deus! Você sabe do que a avareza nos prende? Nos priva? De ser resposta de oração. Pessoas estão deixando de ter experiências com Deus, de ser resposta de oração por causa de apego. Se você nunca chegou no irmão, disse, irmão, Deus falou para eu te dar isso aqui. E o irmão nunca falou para você, rapaz, eu estava orando por isso aqui, cara, isso aqui é resposta de Deus. Se você nunca teve uma experiência dessa, você não sabe o que Paulo quis dizer quando ele disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Se você nunca teve uma experiência dessa, irmão, está na hora, cara, está na hora. Preste atenção, não precisa me responder não. Pensa nos testemunhos financeiros que você já teve. Nas intervenções divinas que você já teve, nos milagres financeiros que você já teve. Pensa aí. Todos esses testemunhos, esses milagres financeiros, é só tu recebendo? Nenhum testemunho é tu dando? Nenhum testemunho é tu sendo resposta? É só recebendo? Não, irmão. Não é esse nível raso que Deus quer, não.
Deus quer que a gente também seja resposta de oração para as pessoas. Sabe, eu vejo pessoas que elas ficam orando, ficam clamando. Senhor, oh, me usa, Senhor. Oh, Senhor, me usa, Senhor. Eu vejo pessoas fazendo esse tipo de oração. Mas existe uma parte da oração que elas não fazem com a boca, mas está lá no coração e Deus sabe. A parte que elas falam é assim: Senhor, me usa, eis-me aqui, me usa. Essa é a parte que elas falam. Qual é a parte que elas não falam? Contanto que não seja através do meu bolso. A avareza está privando pessoas de ter experiência com Deus, de ser resposta de Deus na vida de pessoas. E eu vou te falar uma coisa, irmão. Se você abrir a mão que dá, Deus vai encher a mão que recebe. Porque a sua vida não é como uma represa, é como um rio. A água está sempre entrando e a água está sempre saindo. Aleluia! Eu vou finalizar com essa, porque assim, eu tenho testemunho aqui meu, não é dos outros não, é meu. Para passar a noite toda contando aqui. Vou te contar só mais essa para a gente finalizar. Eu andava no carro, eu já tinha esse carro há 10 anos. O carro já estava com 220 mil quilômetros. Graças a Deus por ele. E eu não tinha como comprar outro carro. Não tinha. E eu me lembro que nessa época eu estava com um celular, que era da Vivo, e ele ficava aparecendo toda hora promoção lá na loja da Vivo, para comprar outro celular. E eu ficava olhando, rapaz, vou comprar não. Aí outro dia eu olhava, rapaz, vou comprar não. Teve um dia que, rapaz, vou passar o cartão. 18 vezes, cara. 1 ano e meio pagando aquele negócio. Que loucura que eu fiz. Para que eu fui passar esse cartão? Aí eu comprei lá um Galaxy S10 lá no lançamento. 3 mil e pouco. Nunca tinha dado tanto dinheiro no celular. Meu Deus, que loucura que eu fiz, cara. Que loucura. Agora já passei o cartão. Pronto. Aí o celular chegou na quinta noite. Só botei meu chip nele, botei a capa e pronto. Aí meu plano era assim. Domingo, depois do culto de manhã, eu vou passar a tarde inteira no domingo vendo os vídeos no YouTube para aprender como mexe no celular. Então esse é o plano. Então eu estou lá no domingo de manhã, terminando o culto, está eu sentado, está o celular e a chave do carro. E esse domingo era o dia do pastor. Aí o dirigente subiu para terminar o culto e ele despediu. Ok, irmãos, pode ir na graça, na paz, à noite às 18 horas, tá bom. E eu fiz aquela oração que às vezes a gente nem espera que Deus vai responder. Eu orei assim: Senhor, o que eu dou de presente para o meu pastor? Só isso. A minha intenção era de ir lá, sair para o shopping para comprar uma camisa, alguma coisa assim, para de noite trazer para ele de presente de aniversário do pastor. E eu: Senhor, o que eu dou de presente para o meu pastor? E aquele silêncio. Aí o culto acabou. Me levantei, fui pegar a chave e o celular para ir embora. Quando eu olhei o celular, aquele mesmo brilho da nota de 50 deu no celular. Eu disse: não, não, dessa vez não, senhor. Não. Dessa vez não. Não inventa. Não quero ver, não quero saber. Irmãos, ó, só vai vir uma vez no teu coração. Aquela impressãozinha, tu dá? Só vai vir uma vez, cara. Você vai ter que decidir o que você vai fazer com ela. Eu me lembro que eu disse para Deus: não, Senhor. Senhor, o Senhor sabe que meu pastor nem gosta de Samsung. Meu pastor gosta de iPhone. É verdade, ele só gosta de iPhone. Eu disse: Senhor, ele nem gosta de Samsung. Não inventa. E ficou aquele negócio. Aí eu cheguei de tarde lá em casa e disse para minha esposa, né? Ele disse: rapaz, eu acho que Deus falou comigo para eu dar aquele celular para o pastor. Ela virou logo para mim: qual? O novo? Eu disse: é. Ela disse: um novo? Eu disse: é, um novo. Um novo que eu não paguei nem a primeira. E ela disse: como é que tu sabe que é Deus? Eu disse: rapaz, por vários motivos, mas o principal é porque eu não quero dar, não. Aí ela disse: rapaz, o celular é teu, tu vê aí. Rapaz, peguei o celular, botei na caixa, botei dentro de um negócio de presente que eu tinha lá. À noite eu cheguei: pastor, cheguei com minha esposa: pastor, eu sei que o senhor não gosta de Samsung, mas isso aqui é o nosso melhor para o senhor. Dei. No domingo seguinte, 7 dias depois, eu ganhei um carro. Ficou feliz ou com inveja, irmão? Presta atenção aqui, porque eu vou finalizar com isso. Eu não estou dizendo que se você der um celular, você vai ganhar um carro. Amém? Eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo
é que você já tem a semente necessária para trazer a colheita que você precisa. Essa semente você já tem. Você pode ficar em pé, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Pai, eu te dou graças, Senhor. Eu declaro, Pai, ousadia nas nossas vidas, para que a gente possa romper em fé com aquilo que o Senhor mesmo coloca no nosso coração, Pai. Eu te dou graças por cada um de nós tendo experiências sobrenaturais com o Senhor na área financeira. Eu declaro cada um de nós aproveitando esse princípio do semear e colher, usando esse princípio a nosso favor, Pai. Eu te dou graças por ousadia no dar, por rompimento em fé e em confiança em Deus. Eu declaro testemunhos poderosos aparecendo no nosso meio, milagres financeiros extraordinários pela decisão de romper em fé na Tua palavra e vê-la se cumprindo nas nossas vidas, Pai. Eu te dou graças, Pai, por uma temporada de testemunhos sobrenaturais. Eu declaro pessoas entendendo com clareza aquilo que cada um delas deve semear para a colheita que elas estão precisando, Pai. Eu te dou graças porque nós sabemos que existem colheitas prontas e preparadas para ser derramadas sobre o Teu povo, Pai, esperando apenas que a semente seja depositada em fé e que o Teu reino faça o trabalho, Pai. Te louvamos, Senhor, por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.